Olá, querido. Agora sim. Agora você é um aluno, concorda comigo? Agora você tá aí todo bonitão, cabelo ajeitado. Também ajeitei o meu aqui, ó. Ó, ajeitei meu cabelo pra ver você, tá? Estou no meu lugar especial. Você vai me ver gravando sempre daqui deste lugar. Você tá aí todo ajeitado, todo lindo, dente escovado, nada de bafão, por Cristo Jesus, que ninguém merece. E agora nós vamos começar, tá? Se você está assistindo esse vídeo é porque você já leu aquela trilha que eu fiz para você, aquela trilha de ensino de conhecimento, né? E nós vamos começar com a aula de história, porque no nosso horário hoje tem história e língua portuguesa. Então você vai assistir dois vídeos, o de história e o de língua portuguesa. Ok? Belezinha? Então tá bom. Bora lá comigo? Vou pegar aqui o nosso livro, tá? Você vai lá na página 74 e na página 75. Alguns alunos já assistiram a minha aula em classe ainda, naqueles dias em que nós ainda estávamos frequentando, se não me engano, foi na quarta-feira. A prof fez uma aula sobre este conteúdo aqui, mas eu decidi retomar por conta das crianças que não estavam lá conosco, tá bom? Então você não sai daí, você fica aí, você já assistiu, mas você vai aprender de novo, tá? Vai relembrar o conteúdo, ok? Não tem desculpa não. Não, eu disse não. Não, agora não é hora de fazer pergunta. Agora é hora de prestar atenção, ok? Concentra aí. Feito. Muito bem. Bora lá. Então, aqui, ó, na página 74 e na página 75, nós temos as antigas cidades do Oriente, tá? As antigas cidades do Oriente, como você pode conferir aqui neste texto da página 75, elas são datadas por volta do ano de 5.000 a 3.000 a.C. O que significa isso? Que são cidades, as primeiras cidades, as cidades mais antigas que podem existir. E o que aconteceu? As pessoas eram nômades. E elas começaram a gostar de se estabelecer em um determinado lugar e começaram a construir as suas casas e construindo as suas casas, o parente do parente do parente, que daí chama o outro parente, que daí chama o outro amigo, em geral próximo a um rio, tá? Uma fonte de água ali. Eles começaram a construir as primeiras cidades e começou a surgir o comércio. Tá? Começou a surgir então as olarias, começou a surgir então os ferreiros, começou a surgir as tecelagens, começou a surgir as feiras, né? Como você pode ver ali nas imagens. Então, o que a gente precisa saber? As primeiras cidades, elas são muito diferentes das cidades que nós temos hoje? Sim, elas são. Porém, existem pontos de cruzamento de características em comum, tá? Por exemplo, nós tínhamos feira nas primeiras cidades, tínhamos feiras, mas eram com outros produtos, era um outro estilo, talvez não era somente na terça e na quinta e no sábado, como nós estamos acostumados, né? Não eram em dias específicos, talvez elas existiam todos os dias, né? E o que eram trocados nas feiras, ou que eram vendidas nas feiras, né? É diferente de hoje. Talvez não existe, nas nossas atuais existem o que? Tapetes, verduras, legumes, até pastel vende na feira, né? Que delícia, eu amo um pastelzinho de feira. Ó, até salivei agora. E aqui não, aqui você pode observar que as feiras aqui eram mais rudimentares, eram mais simples. E a gente vê ali alguns vasos, né, algumas verduras, alguns legumes, mas eu creio que verdura e legumes eram de menos. Agora, grãos era o que havia em grande quantidade, tá? Lembrando que nessa época também, além das feiras, haviam as trocas. Lembra que eu ensinei em sala de aula que você vai falar não uma simples na palavra troca, você vai chegar e vai falar para sua família assim, ó. Havia nesta época a prática do escambo. Lembra que você vai usar essa palavra linda, chique? E o que é escambo então para quem não estava na aula? É a prática troca-troca. Ia lá alguém e trocava arroz por feijão, tá? Por quê? Porque a moeda, o dinheiro era muito escasso nessa época aqui. Tá bom? Então haviam as trocas, mas existiam as feiras também. Algumas eram pagos, alguns produtos eram pagos, outros eram feitos à base de troca, tá? E o que eu quero que você faça? Eu quero que você observe, eu quero que você analise, eu quero que você veja as características, eu quero que você perceba ali também que próximo da cidade e quase misturado à cidade há o quê? A zona rural. Tá? Você vai observar ali, deixa me ver que letrinha que é. A letra F, por exemplo, a gente tem o pastor de gado.
tá? De gado, ele tem ali algumas ovelhinhas, né? Um bode ali, também tem as vaquinhas, né? Então era tudo muito próximo, tá? Hoje é diferente. Nós temos as cidades e é diferente hoje, né? Nós temos separadamente zona rural e zona urbana, tá? Na zona urbana convivem as coisas de zona urbana, na zona rural convivem as coisas de zona rural, tá? Mas aqui já essa diferença não existia. Lógico, por quê? Porque eram as primeiras cidades que existiam. Este texto que está aqui na página 75 vai te mostrar a localização, onde elas estavam, que continente que elas estavam também, tá? E eu quero que você leia este texto aqui 2 vezes, tá? Observe bem, analise bem, veja a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F. Analise as figuras, observe as figuras, reflita sobre elas e logo em seguida leia o texto, tá? Aí você vai resolver as atividades. Opa, vou fechar o livro agora. Você estava olhando as respostas nessa sapeca. Mas olha você, danadinho. Te pego da próxima vez. Prof, você mostrou, eu tinha que olhar, né, prof? Mas eu vou fechar aqui o meu livro. Mas então, na página 74 e na página 75, você vai fazer a análise. Na página 76 e na página 77, você vai realizar as atividades, tá? Lembrando que alguns já fizeram aí essas atividades, tá? Algumas eu até mandei de tarefa, tá bom? Porém, a atividade 6 e a atividade 10, se não me engano, eu não tinha pedido para fazer. Faça as atividades e nós vamos fazer a conferência disso depois, tá bom? Não sei como que eu vou enviar ainda para você, mas eu vou enviar para você fazer essa conferência. Não quero ninguém esperando a resposta. Faz as atividades e depois você vai conferir as respostas. Deixa eu ver o meu tempo, tô quase acabando o meu tempo, tá? Mas essas cidades, elas não ficaram do jeitinho que elas estavam. Essas cidades cresceram, elas se desenvolveram e se tornaram grandes cidades. Lá na página 78 e na página 79 você vai aprender isso, tá? Elas cresceram, elas se desenvolveram, elas criaram um governo e elas se tornaram o que são hoje, tá? Então, os exercícios da página 78 e da página 79 você também vai fazer, tá bom? Meu amor, eu vou encerrar agora porque o vídeo tá acabando meu tempo, tá bom? Já eu volto pro próximo vídeo, me espera aí! Um beijo!